Recentemente saiu o One UI 6.0 com o Android 14 para o Galaxy A54. Eu mostrei para vocês um pouco sobre essa nova atualização, que teve novos recursos, novas melhorias comparado com o One UI 5.1 com o Android 13. Mostrei para vocês um pouco da interface, não mostrei tudo para o vídeo não ficar muito longo. O que mostrei para vocês foi a mudança do painel de controle, algumas mudanças nos aplicativos de configurações, como a assistência do aparelho, por exemplo. E uma coisa que me chama muita atenção nessa nova versão da One UI é que ela consome menos RAM comparado com a versão antiga, né? Muito legal, né? Principalmente para os aparelhos que tem pouco GB de memória RAM, como por exemplo 4 GB de memória RAM, que é o A14, se eu não me engano. Lembrando que eu baixei a versão do Panamá, tá? Nesse aparelho, porque ainda não saiu a versão aqui no Brasil. Essa nova versão teve novos recursos, como por exemplo o relógio, você pode mudar a cor e também mudar a fonte e personalizar do seu gosto. E também você consegue estar arrastando o texto e para outros aplicativos, coisa que dá para fazer no Android 14 da Google. E também você pode simplesmente pegar a sua foto, clicar 2 vezes em cima, que ele vai recortar e você pode arrastar em outros aplicativos. Muito legal, ele faz isso de forma automática, coisa que não dá para fazer na versão antiga. No app de câmera também teve algumas pequenas mudanças comparado com a versão anterior. E eu vou testar aqui uns 4 jogos, né, que é o Genshin Impact, PUBG Mobile, COD Mobile e também o Assault 9. E o primeiro jogo que eu testei foi o COD Mobile, lembrando que eu não consigo colocar a taxa de quadro no máximo e qualidade gráfica no alto, né? Ou um ou é outro. Mas o desempenho desse jogo, comparado com o One UI 5.1, não tive tanta mudança assim, nem perca, nem ganhos. Para falar a verdade, vou dar um empate aqui. Lembra que esse jogo aqui é muito otimizado, roda até num Galaxy A10 com apenas 2 GB de memória RAM. Eu não joguei a partida Battle Royale porque não faz tanta diferença comparado com o multiplayer, tá? O COD Mobile tá aprovado nessa nova atualização, tá? Mas comparando com a 5.1, possivelmente eu acho que ele perdeu um pouquinho assim de FPS. E o contador que eu estou utilizando é o contador da Samsung, lembrando que ele imita apenas 60 FPS. E resolução de tela eu coloquei a 120 Hz, mas mesmo assim aqui só marcou 60. E o próximo game é o Assault 9, só que aqui já muda comparado com o COD Mobile, que esse jogo aqui, mesmo você colocando tudo no máximo, ele só vai até 30 FPS. Seria muito interessante se ele rodasse a 60, que aí sim dava para comparar com a One UI 5.1. Só que infelizmente, vou dar um empate aqui, esse jogo roda tranquilo no Galaxy A54. De vez em quando cai de FPS, cai para 27, mas não é uma queda brusca, né, que vai atrapalhar a sua jogatina. Fiz o teste aqui no Genshin Impact, mostrar para vocês aí, né, que eu coloquei a taxa de quadro 60, só que ele não passa dos 40 FPS. Lembrando que eu tô gravando a tela por um motivo aqui, eu quero ver como que tá a otimização desse gravador no Android mais novo, na atualização mais recente comparado com a 5.1. Eu vou ser sincero que tá a mesma coisa, não mudou nada. Esse gravador de tela aqui, ele tira um pouquinho de desempenho nos seus jogos, tá? Mas faria mais sentido gravar desse jeito do que gravar sem ser pelo celular, tá? E depois disso eu coloquei a qualidade do jogo no máximo possível, no máximo mesmo. Só que no 30 FPS dá até pra jogar, né? A qualidade ficou muito melhor, só que 25, 26, 27 FPS dificilmente chegava aos 30 FPS. Mesmo colocando aos 60 FPS, continua a mesma coisa, 25, 26, 27 FPS. Lembrando que mesmo com a qualidade de jogo no máximo, o aparelho me surpreendeu, né? Por ser um Exynos intermediário, rodar um jogo desse, que é o jogo mais pesado da Play Store, com essa taxa de quadro. E o último jogo que eu testei foi o PUBG Mobile, lembrando que é um jogo que também não dá pra rodar 60 FPS nesse aparelho, mas eu coloquei com tudo no máximo, botei em HD, eu acho, eu tive que fazer o download pesando 1 GB 700, coloquei a taxa de quadro no alto e também coloquei aquele negócio lá pra tirar a serrilhada do game e tá aí, ó, 30 FPS, 31 FPS, não mudou muito comparado com a One UI 5.1, até porque tanto o Assault 9 tanto o PUBG Mobile faria sentido se esses dois jogos rodassem a 60 FPS, aí sim dá pra fazer uma comparação melhor. E agora vou mostrar pra vocês os testes que eu fiz de performance, tanto no Antutu Benchmark, no Geekbench 6 e também no 3D Mark. Eu fiz os testes na One UI 5.1 rodando Android 13 e na One UI 6.0 rodando Android 14. Primeiramente vamos começar pelo 3D Mark, que na One UI 5.1 com o Android 13 ele pontuou 2.734 pontos, enquanto no Android 14 One UI 6.0 ele pontuou 2.783 pontos, ou seja, o One UI 6.0 obteve mais performance no 3D Mark comparando com a One UI 5.1.
E no Antutu Benchmark, mostrar para vocês que na One UI 5.1 ele pontuou 562 pontos, enquanto na One UI 6.0 ele pontuou 563 pontos. Uma diferença mínima de pontuação comparando esses dois aparelhos. Esses dois aparelhos não, essas duas versões. E na CPU vocês vão ver aí que na One UI 6.0 foi superior que a One UI 5.1, só que a One UI 5.1 foi melhor no teste de GPU, no teste também de memória e também no X, que é de sistema, se eu não me engano. Em questão de temperatura foi pouca diferença, né? No One UI 5.1 chegando aos seus 35,3 graus, enquanto no One UI 6 chegando a 34,2 graus. Nesse teste aqui, quase um empate técnico, mas a pontuação no One UI 6.0 foi um pouquinho maior com a One UI 5.1. E o último teste foi o Geekbench, né? A versão mais recente que eu estou trazendo aqui para vocês, que é a versão 6.2.0. E na 5.1 ele pontuou no single core 1005 pontos e no multicore ele pontuou 2.727 pontos. Já na versão 6.0 ele pontuou 1007 pontos no single core e no multicore ele pontuou 2.850 pontos. E uma coisa curiosa que vocês vendo aí na versão do kernel, o Android 14 está com a versão do kernel mais atual, né? A 5.15.104, enquanto a One UI 5.1 vem com o kernel versão 5.15.78. Ambos kernéis estão na mesma versão, né? Da versão do Android, vocês estão vendo aí, Android 13-3 e esses números aí que eu não vou falar não. Ambos são a mesma coisa, mas a versão do kernel do Android 14 da One UI 6.0 é a mais atual. Bom, esse teste de performance que eu mostrei para vocês, o One UI 6.0 com o Android 14 foi superior comparando com o One UI 5.1, mas em jogos aqui, vou ser sincero para vocês, não percebi muita diferença, tá? Esse vídeo aqui foi mais um teste de performance comparando essas duas versões, né? Eu vou gravar mais um vídeo final, dando minha opinião se vale a pena ou não você atualizar futuramente esse aparelho para a versão 6.0 com Android 14. Vou dar minha opinião como tá a fluidez, como tá a autonomia de bateria, como que tá o app de câmera, se ele tá esquentando, os bugs, se eu encontrar algum bug, vou trazer pra vocês num próximo vídeo aí, beleza? Eu espero no fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí o comparativo entre essas duas versões, tá? E eu vou ficando por aqui e falar até o próximo vídeo. Fui!